Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, a gente mais um dia aqui, a gente para continuar essa caminhada espiritual, tá, pessoal? Que a gente iniciou quando a gente despertou a nossa consciência. Ela iniciou aí, tá, pessoal? E quando aquele que é desperto, ele busca essas coisas espirituais, as práticas, sabe, pessoal? E ele começa a refletir uma atitude espiritual. Ele tem atitude espiritual que as outras pessoas sentem a diferença, pessoal. Tá? As outras pessoas sentem a diferença com a atitude que essa pessoa está praticando, tá, pessoal? E, e é isso. Então, começou a caminhada quando a gente despertou, tá, pessoal? Tô chupando aqui a minha partilha de magnésio, né, pessoal? Para não ter soluço aqui, né? Essa partilha é boa que ela qualquer coisa que eu coma aí não dar soluço, né? Essas coisas assim, arrotar também, né? Então, para eu não estar aqui no meio do vídeo gravando, não acontecer isso, né, pessoal? Mas é normal da função da gente, do nosso corpo, mas isso não é, como é que se diz, os mais sofisticados, isso não é agradável, né, pessoal, para as outras pessoas ouvirem, verem isso, né? Então, por isso que eu tomo cuidado também, tá? E agradecer a vocês, tá, pessoal? Que eu vi aí que a visualização, vocês aí comentando, tá? Algumas pessoas falando que seus vídeos estão me fazendo bem. Eu nem conheço essa pessoa, tá? Eu não conheço essas pessoas, mas graças a Deus que essa pessoa escreveu aí, tá? No comentário dizendo que os seus vídeos estão me fazendo bem, tá? Esse é o propósito, tá, pessoal? Além de despertar a consciência, fazer bem a você. Você entrar em uma vibração boa, gostosa, tá? Porque isso é o magnetismo, né? Que eu tô aqui passando, tá, pessoal? Hoje eu tô gravando o vídeo aqui tarde, né, pessoal? Porque eu tive que sair para consertar aqui o celular. A bateria foi embora, pessoal. Tá vendo? Eu tive que pedir o dinheiro emprestado da minha mãe, tá? E aí fui lá, consertei para eu gravar o vídeo aqui. Por isso que eu tô vindo gravar um pouco tarde, tá? Vai sair um pouco tarde aí eu vou baixar o vídeo, vai sair um pouco lá para de noite, tá? Mas eu espero que vocês assistam, tá? Essa mensagem que eu vou passar hoje aqui, tá bom, pessoal? Então, atrasou, tá, pessoal? Eu tive que consertar lá. E aí eu conversando com o rapaz lá no onde conserta o celular, ele disse que ele sentiu que eu era diferente, assim. Eu digo, você é diferente, né? Tava me perguntando se eu era da igreja, de alguma coisa, né? Porque ele viu a atitude, a maneira de eu falar as coisas lá, ele viu totalmente diferente, tá? Mas é isso, eu tava normal, pessoal. Eu acordei hoje cedo para resolver isso. Eu nem tava pensando isso, tá, pessoal? Mas pela atitude que você tá tendo ali, pessoal, as pessoas notam que você é uma pessoa diferente da que eles vê, tá, pessoal? Entende? Então, aconteceu isso, tá? E é o meu tema que eu vou falar hoje, tá, pessoal? O meu tema que eu vou passar aqui para vocês sobre isso, tá? O meu tema de hoje, sobre essa situação, porque tudo que acontece, né? Eu analiso, eu pesquiso, eu venho fazer um tema, tá? Por quê?
os seus olhares, os seus comportamentos denota a maioria do que as pessoas estão pensando, tá, pessoal? Então, se eu gravo aqui, como é que se diz, um conceito disso, vai abranger, vai pegar muitas pessoas, tá? Então, espero que vocês assistam, tá, esse vídeo aqui, que deve falar no seu coração, que é o comportamento aí, né, daqueles que estão conectados com a verdade. Então, pessoal, qual é o nosso tema? Eu estou dando essa introdução. Qual é o nosso tema? O que é a atitude espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Atitude é o que você está, como é que se diz, seu comportamento, sua postura diante dessa realidade. Qual é a sua atitude, pessoal? Espiritual. Entende? Existe uma atitude. Então, foi isso que as pessoas que agora eu fui lá no Cidadão consertar o celular aqui, né? Coloquei uma bateria nova aqui, tá, pessoal? Por isso que eu digo, se vocês ajudando, tá, pessoal? Aqui o trabalho, você está ajudando o trabalho da espiritualidade. Porque eu uso essas coisas eletrônicas, tá? Então, quando você contribui aí, ajudar, você vai ajudar isso. Vocês gostam do meu vídeo, né? Essas pessoas dizem, ó, quantas pessoas falou que o meu vídeo está fazendo bem a ela. Então, você, como é que se diz, vai estar junto comigo ajudando essas pessoas. Porque você contribui para que as coisas aconteçam aqui. Então, você é um participante, tá? Você não está de fora, participante da obra de Deus, da espiritualidade, tá? Então, a espiritualidade quer que todos sejam participantes. Não é só eu que tenho que fazer isso, pessoal. Eu estou fazendo, tá? Estou fazendo. Colocou essa minha responsabilidade de transmitir, eu me tornar um canal para transmitir. Mas ninguém faz nada sozinho, pessoal. Tá? Eu estou precisando da ajuda espiritual, estou precisando. Eu preciso agora da ajuda aqui física também. Eu preciso também. Todo mundo precisa. Tanto da espiritual como a material. Todo mundo precisa. E eu não sou diferente. Eu não sou especial, tá, pessoal? Eu não sou especial. Eu sou mais um que está levando essa espiritualidade. Então, se você ajudar, tá ajudando o trabalho da espiritualidade. Você vê aí que precisei de dinheiro, né? Para poder consertar aqui o celular, para eu gravar algo aqui, né? Se não tivesse bateria aqui, quando eu liguei aqui não tinha bateria, não estava acendendo, pessoal. Então, é isso. Faz parte aqui do jogo, tá? Tudo aqui tem o seu momento de existência. Então, até os aparelhos também têm o seu momento de existência. Tá? Então, o nosso tema de hoje é o que é atitude espiritual e como podemos refletir essa postura interna. Então, como é que a gente pode refletir essa postura interna? Então, se você tem essa atitude dentro de você, essa postura interna, você vai refletir aqui na realidade. Se você não é conectado com você não vai refletir. Não adianta forçar, tá, pessoal? Tem que ser natural, tá? Tem que ser como eu estava lá, distraído, mas era o meu comportamento ali e as pessoas notaram. Não, nada é para forçar, agora que eu vou fazer, vou dizer que eu sou cristão. Não existe isso, tá, pessoal?
Mas é isso, isso é uma máscara. Então, é você ser natural. Então, as pessoas viam a naturalidade, viam as coisas como eu estava, porque eu já venho trabalhando essa espiritualidade. Vocês veem aqui, aí me perguntou, né? Eu disse, eu tenho um canal no YouTube e fala de espiritualidade, né? Mandei ele lá procurar Samuel de Jesus Santo. Quem é esse aí? Procura lá. Você vai encontrar aí das redes sociais falando de espiritualidade, tá certo, pessoal? Então, vamos para o nosso tema? O que é a atitude espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Ele fala, a atitude espiritual se refere a uma postura interna. Então, é uma postura interna que adotamos em nossa jornada espiritual. Então, quando você iniciou a jornada espiritual, você despertou, você tem essa postura interna que vai refletir o externo. Então, é o que a Bíblia fala que é a nossa luz. A luz vai brilhar, né? Através do nosso comportamento, da nossa atitude, do nosso sentimento. Então, essa luz vai brilhar, abrangendo nossas crenças, valores, né, éticos e morais, e a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor e com o nosso eu interior. Então, a gente vai interagir com o mundo ao redor com essa postura interna, essa atitude espiritual e com o nosso eu interior. Então, seja verdadeiro com você, pessoal. Se você ainda não despertou, não tem essa postura, essa atitude espiritual, tá tudo certo. Não minta para você. Ah, mas eu participo do grupo, eu tenho que mostrar que eu sou um cristão, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa espiritual. Você não tem que mostrar nada para ninguém, pessoal. Tá? Você não tem que mostrar nada para ninguém. O que é que você tem que fazer? Você tem que você ser você mesmo. Se você está conectado à espiritualidade, você é de Deus, você é um cristão, você é um homem, uma mulher espiritual, né? Que eu até falei aí esse dia, né? O que é o homem espiritual. Então, se você vai, como é que se diz? Exalar isso naturalmente. Não é forçado, tá? Aí ele fala, as atitudes espirituais são comportamento e atitude que reflete a conexão com o lado espiritual da vida, seja através da fé, da espiritualidade ou da busca por significado ou da prática de hábito que promove o bem-estar e a evolução. Então, a nossa atitude, aquele que é desperto, ele vai trabalhar a fé dele, a espiritualidade, e vai buscar um significado para a vida dele. E vai praticar hábito, então, práticas espirituais, que vai promover a evolução pessoal dele. Então, ele vai evoluir, ele vai ser uma pessoa educada. Quando eu cheguei lá no rapaz bem educado, aí falei e tal, não sei o quê. Então, foi essa atitude natural que eu tenho, né? Que vocês conhecem aqui. Então, é essa atitude aqui que eu tive lá conversando. A pessoa olhou assim para mim, viram que eu era diferente. O rapaz lá ficou conversando comigo e vendo que eu era diferente, tá? No comportar, no falar. Então, é a maneira que eu me coloco aqui no meu canal para vocês. Vocês aí sentem? Vocês sentem, nossa irmão, a humildade, uma simplicidade assim você passa nos seus vídeos? Então, eles sentiram lá quando eu estava lá conversando. Tem que ser isso, pessoal, natural. Então, se você trabalha a espiritualidade, tá, né? Aonde você for, você vai exalar a presença da espiritualidade, a presença de Deus. Você vai exalar, você nem
As pessoas ficam perguntando para você. Você nem precisa dizer, eu sou cristão, eu sou não sei aonde, eu sou espiritual. Você não precisa, tá? Aí ele fala, as atitudes espiritual é a conexão com o espiritual. Então, atitude espiritual que pode envolver a crença em um ser superior. Então, em Deus, né? O cultivo da gratidão e o desenvolvimento de atitude como perdão e compaixão. Então, aquele que despertou é verdadeiramente um ser espiritual, é cristão, tá? Verdadeiramente. Ele vai cultivar, ele vai praticar a busca pela sabedoria, o propósito de vida dele, né? Vai praticar meditação, oração e vai cultivar a gratidão, não ficar reclamando, tá? Quem está reclamando aí ainda não está na frequência da espiritualidade. Então, vai cultivar a gratidão e desenvolver virtudes, né, como perdão e compaixão. Então, aqueles que despertou a consciência, ele tem atitude assim, de perdão, de compaixão. É a vibração que essa pessoa está. Não adianta fingir, não, tá, pessoal? Seja sincero com você, vá. Se você não perdoou, ainda não tem essa virtude, trabalhe. Trabalhe isso para que você chegue nessa frequência, tá? Mas não fique tentando demonstrar para alguém que você é de Deus, é espiritual. Não, não faça isso, tá, pessoal? Isso é uma máscara que você está criando, como alguns religiosos fazem, tá? Aí ele fala práticas espirituais. Então, você tem que praticar. Aquele que é desperto, tem atitude espiritual, ele tem que praticar, pessoal. Então, qual é as práticas espirituais? Ele fala, a prática espiritual pode envolver atividade como a leitura de texto religioso, então, vários textos aí espirituais, né? E participação de grupo de estudo, né? Das escrituras, grupo de filosofia e prática de exercício que vise a conexão com o próprio interior e com o mundo ao redor. Então, práticas que vai fazer a gente se conectar com o nosso interior, com a nossa eu interior, né? Com nossa espiritualidade. Então, isso é essa pessoa que vai ter que ter essa atitude, tá? Entende, pessoal? Então, quando você coloca, você vai mudando naturalmente. Quando você ir para qualquer lugar, na sua família, tá? Vão perceber que você é diferente. Não tem como esconder. É como o Cristo falou. Você não pode esconder a luz debaixo do aquele. Aquele que é luz, pessoal, ele vai brilhar. Não tem o que fazer, pessoal. Né? A não ser se você não tem a luz, tá? A luz de Cristo. Aí ele fala, atitude que potencializa a espiritualidade. Então, essa pessoa tem atitude que vai potencializar a espiritualidade dela. Qual é? Respeito, respeitar a si e respeitar o outro e a natureza. Então, uma pessoa que despertou a consciência, é de Deus, ela é de Cristo, ela respeita a si mesmo, então, tem respeito consigo, com os outros, né? E com a natureza, pessoal. Isso envolve os animais, os seres vivos da natureza, tá? Ele tem respeito. Uma pessoa que tem atitude espiritual. Aí ele fala, cuidado com o corpo e a mente. Então, uma pessoa que é de Deus, que é espiritual, ela tem atitude espiritual de cuidar do corpo. Então, alimentação, né? Exercício físico. E a mente, então, cuidar da mente, a mente não ficar confusa. Buscar aquilo que está de acordo com a espiritualidade. Ele fala, praticar hábitos saudáveis
e cuidar da saúde. Então, saúde física e mental. Então, essa é a atitude daqueles que verdadeiramente despertaram para a espiritualidade. Então, são atitudes que ele vai potencializar a sua espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? Agora que já deu uma acalmada aqui, tá? É isso, tá? Eu espero que os anjos, os mentores trabalhem aí para deixar calma aqui, para a gente agora gravar o nosso vídeo aqui, né, pessoal? Que é importante também. Os anjos começam a cuidar aí, né, para não ter problemas aí, tá? Porque agora eu preciso passar essa mensagem para você. Aí, qual é a outra atitude espiritual? Aceitação do próximo. Então, ter uma mente aberta e receptiva às diferenças. Então, saber que a gente aqui está numa dualidade, existe diferença. A mente, ter uma mente aberta para entender as outras pessoas. Tá? Senão a gente vai entrar no julgamento, vai começar a julgar todo mundo. Aí é capaz até de você julgar até você próprio. Tá, pessoal? O que mais? Qual é a outra atitude? É pensamento positivo. Então, aquele que é desperto, ele tem atitude, pensamento positivo. Cultivar uma mentalidade positiva e otimista. Então, ele está sempre positivo e otimista. Nada daquele de entrar naquela vibe, ai meu Deus, ai não vai dar certo. Nada. Um que é espiritual, pessoal, ele não entra nessa frequência. Que mais? Respeitar os limites. Então, ele respeita o próprio limite dele, né, do corpo. Eu só consigo ir até aqui. E respeita o dos outros também, tá? Outro ele fala definir meta. Então, estabelece objetivo, sonho para dar sentido à vida. Então, esse ser espiritual, ele tem essa atitude de estabelecer um objetivo, né? O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus, que vai dar sentido à nossa vida. Qual é a outra atitude que ele tem? Meditação. Dedicar tempo para introspecção e reflexão. Então, ele medita. Oração. Então, é uma pessoa que ora, tá? Tem uma atitude de oração. Comunicar-se com o divino e pedir orientação. Então, ele está sempre. Ele tem atitude de gratidão. Então, ele está sempre agradecendo, tá, pessoal? Por isso que eu sempre agradeço a vocês, tá? Por tudo, obrigado. Aí, reconhecer as bênçãos e o momento positivo. Então, reconhecer o momento positivo, as bênçãos que você está. Perdão, então, ele tem atitude de perdão, né? Soltar o ressentimento e a raiva. Então, aquele que é desperto, ele tem essa atitude. Então, são atitudes espirituais que define aquele que reflete verdadeiramente a espiritualidade. Veja aí se você está de acordo com essas atitudes aí, tá, pessoal? Se não está ainda, comece a trabalhar, tá? Comece a melhorar. É por isso que a gente está aqui já há muito tempo, tá? Tem várias pessoas aqui que já estão comigo desde o começo. Então, pessoal, para você entrar numa vibração dessa, não é de um dia, agora eu acordei espiritual, Não, não é assim, tá, pessoal? É a gente ir trabalhando aos poucos, sabe, melhorando as nossas atitudes, o nosso comportamento. É difícil, pessoal, porque pessoas aqui, pode ser até pessoas da sua família, não vai ajudar você a entrar nessa frequência. Você que tem que fazer o esforço. E não fique forçando ninguém entrar nessa frequência para a espiritualidade. Ela tem que ser chamado por Deus, tá? Não fique forçando. Deixe ela. Mas ela tá muito assim, irmão Samuel. Ela tá, meu Deus, tá.
Deixe lá. Como é que se diz? É o processo dela. É o processo da consciência dela, tá, pessoal? Tomar um suco aqui. Um suco de goiaba, né, pessoal? Então, deixe ela. É o processo dela. Ela vai ter que sofrer, aprender. Foi assim que a gente passou. Eu passei muito sofrimento. Eu quebrei muita cabeça em muitos grupos religiosos. Até encontrar o eixo da espiritualidade. Tá? É assim mesmo. A gente é o sofrimento dela. Às vezes a gente vai ter que olhar o sofrimento das outras pessoas e entender que é o processo dela até ela a espiritualidade despertar a consciência dela. Tá certo, pessoal? Aí ele fala atitudes espirituais em diferente contexto na vida diária. Então, você, na vida diária sua, tem que integrar a fé, a espiritualidade na rotina. Então, você tem que colocar essas virtudes, tá? Transformando tarefa cotidiana em momento de oração. Então, momento de oração, momento que você está colocando a sua espiritualidade. Tem que estar fluindo de você, pessoal, espiritualidade, tá? Não é uma coisa forçada, é uma coisa natural, tá? Tem que ser com naturalidade. Você vê, por isso que eu gravo os vídeos aqui, é com naturalidade, pessoal. É som, aparece aqui, é bagunça, é tudo natural, tá? Não tem caras e boca. Agora eu vou fazer caras e boca pros irmãos que eu tô gravando. Eu entendo pessoas que fazem isso, tá? Por isso que tem pessoas que ele grava várias vezes e depois ele faz como é que se diz aquilo? Recorta o vídeo para o vídeo ficar perfeito, né? Aqui você vê um monte de imperfeição aqui, né? O meu vídeo, mas é direto. Aqui não tem corte, tá, pessoal? É direto, tá? Então, eu tô passando a minha naturalidade, tá? Por isso que você sente, né? Pelo menos eu fiz a barba, né, pessoal? Eu nem comentei que eu fiz a barba com você, porque eu faço, porque incomoda, vocês sabem. Então, eu ajo de maneira natural, tá, pessoal? E tem que ser assim. Espiritualidade, agora eu sou o reverendo Samuel. Oh, pessoal, a espiritualidade mandou dizer assim o recado. Nossa, pessoal, pra que isso, pessoal? Pra que isso, tá? Mas tem aí umas figuras aí, tá, pessoal? Tanto do meio evangélico, né, e espiritualista, tem aí umas figuras bastante pitorescas, né? Mas é assim, tá? Aí ele fala, no grupo espiritual, cultive a fé e a espiritualidade. Então, quando você estiver no grupo, reunido, conversando, então, cultive a sua fé e a espiritualidade. Para o quê? Para fortalecer o outro irmão, pessoal, né? Cultive essa fé, essa espiritualidade, esse amor, para que o outro irmão sinta, tá? Então, por isso que eu criei esse ambiente aqui, que é o que? Aqui o meu canal. Eu criei esse ambiente para a gente cultivar, se relacionar, seja mesmo por mensagem, mas que sempre traga uma mensagem para que os irmãos, né? Ele possa trabalhar a espiritualidade dele, ele possa, para que Deus ajude ele na caminhada dele aqui, pessoal. Então, é para isso que eu criei esse espaço. Tá? Então, quando você estiver no grupo espiritual, sempre cultive a fé, a espiritualidade para que incentive os irmãos a crescer espiritualmente. Ele fala, na jornada de autoconhecimento, busque o propósito da vida e a própria essência. Então, busque seu propósito, o que você veio fazer aqui, e isso está na sua essência. Então, busque uma conexão com a sua essência. Tire tempo para se dedicar
a essa conexão, tá, pessoal? Aí ele fala, em resumo, a atitude espiritual são maneira como nos posicionamos diante da vida e do mundo, com o intuito de desenvolver uma conexão mais profunda com o nosso lado espiritual e com o divino. Então, o intuito é esse, é a gente transmitir desenvolver essa conexão mais profunda, o nosso lado espiritual. Então, vamos começar a colocar o nosso lado espiritual, esse lado divino que a gente tem aqui nessa realidade. É fácil? Não é, mas é difícil de alcançar isso? Não é difícil também. É trabalhoso? É trabalhoso, tá? Porque aí, naturalmente, você vai se adaptando aí. Quando você sai pela rua, naturalmente as pessoas vão notar a sua luz. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, atitude espiritual é um conceito que vai além da religiosidade e abrange uma forma mais profunda e consciente de viver, mas que realmente significa ter uma atitude espiritual e como podemos desenvolvê-la em nosso cotidiano. Então, esse conceito que eu estou trazendo, atitude, vai além de religiosidade. Isso não tem nada a ver aí com a maioria da religiosidade que tem. Isso é uma maneira que você busca a intimidade profunda e viver consciente. É isso que você vai. Então ele faz uma pergunta. E como desenvolver e colocar essa atitude no cotidiano, né? É o que eu faço também. E como podemos refletir essa postura interna? Como é? Trabalhando a nossa espiritualidade, sendo verdadeiro com a gente. Aí ele fala, trata-se de um componente vital da vida humana que vai além da religiosidade, englobando a busca por significado, propósito de vida, né? E uma conexão mais profunda com o universo e com o outro. Então, a atitude espiritual é isso, pessoal. Não tem nada a ver. Por isso que muitas pessoas entram em um grupo religioso, ela não está conectada, mas ela quer ter uma atitude forçada, cria o quê? Uma máscara espiritual, para dizer que ela é espiritual, ela é bonzinha, ela é de Jesus, né? né? Para dizer, mas verdadeiramente, pessoal, ela não está vibrando isso, ela não está refletindo isso internamente. Por isso que o refletir é uma postura interna. Você está refletindo só uma postura que você está interna. E a pessoa religiosa, ela disfarça ali, tá? Na sua frente para dizer que ela é espiritual, mas ela não está vibrando aquilo, ela não está com essa postura interna. Entende, pessoal? Aí ele fala, essa atitude é crucial, pois influencia a nossa percepção de vida, nossa resiliência diante do desafio e a nossa capacidade de experimentar alegria, paz e realização. Então, é isso que essa atitude é crucial por causa disso. Porque ela vai nos dar uma percepção de vida, a gente vai ter resiliência, uma capacidade de ter alegria, paz, tá? Estar mais realizado, tá? Aí ele fala, ao cultivarmos uma atitude positiva, podemos viver de maneira mais harmoniosa e consciente. Então, você vai viver de maneira que você está trabalhando a espiritualidade, você está harmoniosamente e você está consciente do que você está fazendo. Contribuindo para o nosso bem-estar integral. Então, as partes integradas, então, corpo, como é que se diz? Alma e espírito. Então, está tudo integrado. E para a construção de um mundo mais passivo e equilibrado. Então,
a gente vai refletir aquilo que está na nossa alma para que a gente construa agora um mundo mais passivo e equilibrado. Não é o que acontece com a maioria das pessoas. Estão totalmente desequilibradas aí, né, pessoal? Mas é isso. Enquanto ele não for sincero, se conectar com a espiritualidade, é isso que as pessoas vão refletir. E não adianta ir para uma religião, se esconder lá, fazer caras e boca, tá? Você tem que ser sincero com você. O que mais? Ele diz: a atitude espiritual não está necessariamente ligada a uma crença religiosa. Então, não adianta ir para lá e querer fazer caras e boca específica. Então, não está em nenhuma religião. A espiritualidade está intrínseca em você, pessoal. Ele fala, é mais sobre a forma como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor, buscando o sentido mais profundo em nossas ações e experiência. É isso que é a espiritualidade. A gente vai ter atitude, tá? Aí ele fala, uma atitude espiritual envolve a busca por significado, propósito de vida. Então, você está buscando isso. O que é que eu vim fazer aqui? Tem muitas pessoas que estão aqui, pessoal, perdidas ainda. Não sabe o que veio fazer aqui. Está bagunçando. Então, fica bagunçando, tá? Se a pessoa fica para lá e para cá perdida, porque não sabe. E uma conexão profunda com o eu interior, então, com o nosso eu divino, né? O eu superior, a centelha divina, né? E com o universo. Então, você se conectar com a sua espiritualidade, você se conecta com o universo. Tá, pessoal? Então, não tem para onde correr, pessoal. E essa atitude tem que ser naturalmente dessa conexão. Senão, você vai estar fingindo, você vai para um grupo religioso específico aí, começa a fingir que é de Deus, ô namastê, aí o outro, aleluia, Senhor, né? O outro quer que o outro fala mais. Como é? Tá? Cada um vai ter aí sua atitude, mas verdadeiramente, na hora do dia a dia, o que é que você está refletindo? É aí que você vai demonstrar que você verdadeiramente é um ser espiritual, tá? Aí ele fala, atitude espiritual é um conceito multifacetado que engloba a disposição, desenvolvimento de valores éticos e morais, pelos quais orientamos nossas vidas, buscando um alinhamento mais profundo com princípios elevados e com a essência da vida. Então, pessoal, não tem como, tá? Se você é um espiritual, é uma pessoa que despertou, você tem que desenvolver os valores éticos e morais. Então, é claro, pessoal, tá? Não pode, tá? Uma pessoa que não tem ética mentir, moralmente tem atitudes morais que não é de acordo com as não tá de acordo com as pelos quais orientamos a nossa vida. Então, é essas coisas que a gente vai orientar a nossa vida, buscando assim um alinhamento mais profundo, né? Com os princípios elevados, então, com frequências dimensionais para a gente se conectar. Então, por isso que os seres, né, os anjos, os mentores, eles vão estar do seu lado, né? Graças a Deus, os mentores estão aqui, os anjos, para dar uma acalmada aqui, colocar uma frequência boa, tá? Para a gente iniciar esse trabalho. Eles prepararam tudo, tá, pessoal? Eles foram comigo, prepararam tudo no caminho para eu consertar o celular e voltar para gravar. Porque eles sabem que tem compromisso. Eles sabem que eu tenho compromisso, tá? Por isso que eu não me preocupo, tá? Ele está cuidando também das coisas espirituais. Ele vai mover corações para contribuir, para ajudar.
ele vai fazer isso aqui. É essa espiritualidade. Eles estão trabalhando. A gente só vai ver a reação, mas está um bastidores aí espiritual trabalhando aí. Eu não estou só. Esse trabalho não é meu. Então, eu entrei, eles estão usando eu como canal, eles estão me apoiando naquilo. Se eu estou fazendo bem para as pessoas, eles vão estar me auxiliando. Agora, se eu começar a fazer mal, eles vão me deixar de lado. Foi o que aconteceu com muitos aí, tá, pessoal? Muitos espiritualistas, muitos pastores, líderes de igreja se desviaram, tá, pessoal? E é isso que acontece, tá? Enquanto você fica sinceramente sendo o canal da verdade, da espiritualidade, a espiritualidade vai estar lhe apoiando. Tá certo? É por isso que eu não quero perder isso, tá? Por isso que eu não posso jogar isso, derramar o leite, né? Derramar o leite fora da bacia. Entende? É tipo derramar o leite fora da bacia, tá, pessoal? Então, por isso que eu faço esforço, tá? Todo esforço aqui, para que eu esteja aqui sendo usado para abençoar vocês. Eu fiquei muito feliz, tá? Ontem, quando eu vi mensagens, eu entrei nas minhas redes sociais, aí vi mensagem, pessoas dizendo, nossa, o seu vídeo tá me fazendo bem, tá? Seu vídeo tá... Eu tô gostando, tô sendo abençoado. Teve gente que escreveu, tô sendo abençoado por seus vídeos. Então, pessoal, tá? Isso é muito gratificante. É o meu pagamento, tá? Aí ele fala, é uma maneira como integramos nossas crenças espirituais no cotidiano, refletindo e como percebemos, interpretamos e reagimos ao mundo ao nosso redor e ao evento da vida, os eventos da vida. Entende, pessoal? Então, essa atitude é isso, é quando a gente integramos as nossas crenças espirituais no cotidiano. Então, colocamos aquilo em prática. E a própria Bíblia fala isso, né? Não sede só ouvinte da palavra, mas praticante. Então, coloque isso em ação. Foi por isso que quando eu estava nos grupos aí, né? Aí, evangélico, tá? Muitos aí, não vou dizer qual, tá, pessoal? Eu vi as pessoas, elas ouviam ali, aí estava ali na igreja, mas quando ela saía aí, empresário, eu tive, né? Pessoas que eu me relacionei nesses grupos, eram empresário, eram as pessoas aí. Lá fora, pessoal, estava tendo atitude totalmente contrária o que realmente ela diz que ela quer ser o cristão, uma pessoa espiritual, um homem espiritual, um homem de Deus. Então, estava tendo atitude lá totalmente contrária. Então, não é assim, pessoal. O que é que você está fazendo? Entende? Então, você tem que integrar isso no seu cotidiano, né? Para você interagir com o mundo com a frequência dimensional, para as pessoas perceberem. Ser diferente, nossa, você é abençoado. Pessoas querem ficar perto de você. Você chega em um lugar, não tem nada vendendo, não tem nada. Agora mesmo, eu fui lá, o cara não estava consertando. Quando eu cheguei lá, apareceu muito para consertar na vendinha dele o celular, tá? É assim, pessoal. Você tem um magnetismo, a benção tá com você. E isso acontece com muitas pessoas que é espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, mais do que uma perspectiva religiosa, uma série de prática ritualística, a atitude espiritual é uma abordagem consciente e compassiva da existência, onde procuramos compreender e conectar-se com o divino, e com o outro e com a nós mesmos, promovendo crescimento, sabedoria e sentido de paz e propósito interior. Então, pessoal, vai promover um crescimento de sabedoria,
sentido de paz e propósito interior. Quando você começa a colocar essas atitudes espirituais no seu dia a dia, pessoal. Tem que fazer isso, tá? Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Seja no seu dia a dia ali simples, vai colocando, isso vai refletir, pessoal. Ele fala, esta abordagem introspectiva e reflexiva influencia decisivamente a forma como vivenciamos a realidade. Nossa capacidade de encontrar significado nas experiências e no nosso comprometimento em viver de maneira autêntica, então, verdadeira e harmoniosa. Então, é a maneira que você vive autêntica. Primeiro você tem que ser verdadeiro com você. Então, e você começar a trabalhar essa harmonia. Mente, coração. Então, trabalhar a espiritualidade. Aí você vai refletir essa atitude espiritual no dia a dia. Então, e como podemos refletir essa postura interna? Então, assim, tá? Trabalhando e viver de maneira autêntica, verdadeira, harmoniosa. Então, é assim que você vai ter essa postura interna. Tá? O que mais? Ele fala, a importância da atitude espiritual na vida humana transcende fronteira de crenças individuais, pois toca o âmago da nossa existência. Então, é quando você está conectado com a sua existência, com a sua espiritualidade. Então, não tem nada a ver com a crença individual sua. É aquilo que você está se comportando, pessoal. Você já viu você se comportar e não perceber o seu comportamento? Porque a gente não percebe o nosso comportamento, tá? A não ser que ele chame a atenção. Mas quando a gente está no nosso dia a dia simples, a gente não percebe, mas as pessoas percebem. As pessoas é nosso espelho. Sabe espelho? Espelho é que reflete, né? Então ela está refletindo a maneira como a gente está se comportando aqui. Então, por isso que para a gente ver o nosso comportamento, a gente tem que olhar o nosso espelho. Por isso que eu fico olhando aqui, pessoal, suas atitudes aí que vocês descrever aí, o que é que vocês estão falando, para ver se eu estou refletindo verdadeiramente a espiritualidade. Se vocês não achar que é verdade, algo aí no comentário, então, eu estou precisando me alinhar verdadeiramente com a espiritualidade. Mas até agora, tá? Até agora, não me falte essa espiritualidade, essa essência da minha existência que eu estou passando para você. Tá? Vocês estão dizendo que é verdade, estão se sentindo bem, estão vendo a simplicidade que eu estou, a humildade. Vocês estão falando. Então, você é meu espelho. Então, eu olho isso que vocês estão falando, eu fico vendo, então eu digo, olha, então, ainda não desviei da espiritualidade. Ainda estou aqui da espiritualidade. Entende? Porque quando não estiver refletindo isso, eu vou me preocupar, pessoal. Eu digo, nossa, tem alguma coisa errada. Né? Eu preciso mudar minhas atitudes. Aí ele fala, uma atitude espiritual sólida atua como uma bússola. Então, se você tem atitude sólida, é como uma bússola interna que nos guia através da complexidade da vida. Então, porque essa vida é complexa, né? Não é difícil, então precisamos dessa bússola. Então, são essas atitudes que vai guiar a gente, tanto ética como moralmente. A gente não pode viver aqui sem ética e sem moral, porque senão vamos estar presos à ilusão, vamos estar perdidos igual às outras pessoas, pessoal. Vamos estar perdidos. Perdido, estou perdido. É como as pessoas estão. E presa
a ilusão dessa realidade. Tá? Aí o que mais? Ele diz, proporcionando o sentido mais profundo de propósito e direção. Então, vai proporcionar isso. Ela nos ajuda, então, as atitudes, né? A lidar com o desafio de forma mais resiliente, então, de forma mais com força, coragem e força. A cultivar o relacionamento mais significativo, então, a gente vai buscar relacionamento que traga crescimento para a gente e encontrar uma serenidade em meio ao caos do cotidiano. Então, a gente vai encontrar essa serenidade em meio a esse caos aí, tá? Os caras já escrevem, tá, pessoal? Eles sabem, o mundo não está bem, pessoal. As pessoas não estão bem, as consciências que estão aí estão sofrendo, não estão bem. Mas por causa de quê? Porque elas estão se afastando da espiritualidade dela. Por isso que elas estão assim. Ela tem que se voltar. E aí a Matrix criou a religiosidade aí elas vão. Por isso que esses grupos estão cheios, pessoal. Estão cheios, tá? Porque as pessoas estão sofrendo. Então, elas acreditam que é ali, através de ela ir para aquele grupo, ela vai encontrar a solução do problema dela. Porque ela está sofrendo. Tá? As pessoas vão, pessoal. Por isso que estão cheios, tá? Os grupos aí dos falsos profetas ficam cheios. Mas o quê? Não resolve os problemas das pessoas. Quantas vieram para aqui, estavam aí, perturbadas aí, pessoal? Se a espiritualidade não me levanta aqui, me usar para falar, eu não sei o que seria dessas pessoas. Então, até isso é um trabalho da espiritualidade me levantar para direcionar vocês para a sua espiritualidade. Senão, o que seria de você, pessoal? Faça aí uma retrospectiva aí, 2025 aí. Se você não, né, não conhece aqui meu canal, se eu não abro meu canal, a espiritualidade não me levanta para usar para falar sobre isso. O que seria de você, pessoal? O que seria de mim, meu Deus? O que seria de mim? Né? Tem até uma música aí, tá? Então, ele fala que, além disso, a atitude espiritual nos convida a explorar questões existenciais e nutrir um coração passivo e buscar entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Então, a gente trabalhar nós mesmos e também buscar entendimento sobre o mundo. Como é o jogo aqui? Como é o jogo que eu estou jogando? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, você tem que buscar entendimento disso. Porque senão você fica perdido. Como é o jogo aqui? O jogo é quântico. É um jogo de energia. Então, tudo que a gente faz está emanando energia. Então, foi o estudo que a gente estudou ontem, né, pessoal? Lembra aí? Que a gente estudou sobre isso, sobre as energias, o comportamento, o pensamento, tá? Então, você tem que ter entendimento sobre isso. Ele fala, independente de crença específica, essa abordagem espiritual pode ser uma fonte valiosa de inspiração, força interior e bem-estar, contribuindo para uma vida mais plena e equilibrada. Então, é isso que vai ocasionar, tá, pessoal? É isso que vai ocasionar. Aí, o que mais? Vamos falar esse texto aqui, pessoal, e vamos, porque já é 54 minutos. Vamos falar aqui, nossa, falei aqui pelos cotovelos, né, pessoal? aí, aí ele fala,
ter uma atitude espiritual pode nos ajudar a encontrar um propósito mais profundo em nossa vida, conectando com algo maior do que a nós mesmos, então, com a nossa espiritualidade, com Deus, né? Isso pode proporcionar um sentido de paz e realização, mesmo em meio a desafio e incerteza, mesmo aí nesse caos aí que o mundo está. A conexão e o propósito são duas forças interligadas que dão significado à profundidade à nossa jornada na vida. Então, vai dar significado esse trabalho que a gente vai ter, porque a verdadeira atitude está nessa conexão. Se a gente não se conectar, a gente não vai refletir a postura interna espiritual dimensional. A gente não vai demonstrar aqui. Você vai demonstrar a coisa do ego, igual a maioria estão. Hein? A maioria estão assim, tá? Refletindo aí ganância, trapaça. Então vai haver isso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é preciso falar isso aqui, tá? Mas agora vamos parar, porque já 56 minutos. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? Eu volto para continuar a segunda parte, tá, pessoal? Olha, eu vou dar um aviso aqui, tá, pessoal? Vai sair, eu vou botar para baixar o vídeo aqui, vai sair um pouco tarde, tá? Talvez quando baixar aí no meu canal vai ser um pouco lá para de noite, tá? Mas porque hoje eu tive que sair para consertar o celular, né? Eu falei aqui no começo. E aí cheguei tarde aqui, tive que, né, preparar algo aqui para comer, preparar aqui o texto, né, que eu ia falar aqui para você, preparar aqui o vídeo para eu gravar. Mas vamos fazer aqui, vai sair um pouco tarde, mas tá tudo certo, tá, pessoal? Porque vocês estão acostumados a eu postar aí cedo, né? Vocês devem achar estranho, tá certo? Então, até a segunda parte, tá, pessoal? Até a segunda parte.